Olá, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a união estável. Então, a união estável, muito a gente escuta falar sobre ela, mas pouco a gente sabe sobre os requisitos que dizem respeito à união estável e as questões um pouco polêmicas sobre esse instituto jurídico. Ou seja, a união estável, ela existe no mundo dos fatos, ela se constitui porque as pessoas se unem e escolhem viver juntos, não necessariamente tendo a coabitação, depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso, mas elas vivem então como se casados fossem. E hoje a gente vê muito esse tipo de relação, em que não necessariamente se precisa do matrimônio para se constituir ali uma entidade familiar. A união estável, ela é baseada então nessa questão da autonomia das partes, de reforçarem diariamente a sua escolha de estarem juntos. Para isso, então, hoje, diante de uma visão constitucionalizada do direito civil, com base na igualdade das famílias e na não ter discriminação em relação a uma constituição familiar e a outra, a união estável hoje se vê muito parecida em muitos sentidos com o casamento. Mas, todavia, existem alguns requisitos para a gente identificar a união estável e diferenciar ela do namoro. Porque também, hoje em dia, o namoro, ele acaba, muitas vezes, se tornando uma convivência bem sólida e profunda, porque não se tem mais os percalços do passado que não permitiam, por exemplo, que os namorados tivessem uma convivência mais intensa. Mas quando o namoro vira união estável, a gente precisa saber esses marcos para poder realmente identificar essa união, porque ela vai ter, quando nós temos uma união estável, características de comunhão patrimonial. Então, nesse momento, a união estável, como eu disse anteriormente, ela não necessita de nenhum tipo de contrato para sua existência. Claro, as partes podem fazer um contrato de convivência e estipular nele o início dessa união estável e também o regime de bens que vai reger essa união estável, podendo escolher o regime legal, que é da comunhão parcial, ou os outros regimes legais e também cláusulas híbridas. Mas o que é interessante é que se não tem esse termo inicial do contrato de convivência, a gente pode ter o regime da comunhão parcial de bens se aplicando nessa relação e depois a gente só reconhece a união estável no momento da sua dissolução. Por exemplo, quando vamos realizar a dissolução da união estável, nós reconhecemos que houve durante um X período uma comunhão de vida ali e aí a gente partilha o patrimônio adquirido em comum durante aquele período. Se traz muitos problemas para o judiciário em relação ao marco inicial da união estável, porque muitas vezes as partes discordam. Por ser uma união de fato, ela acaba ocorrendo naturalmente e as partes discordam em relação ao momento que ela se iniciou. Assim, os efeitos patrimoniais podem ser questionados. Mas o que é importante a gente ter em mente, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre os requisitos da união estável. Então nós temos o requisito da publicidade, ou seja, viver perante a sociedade como se as pessoas veem aquele casal como se casados fossem. Ou seja, eles não tem nenhuma diferença entre ter um matrimônio ou ter uma união estável. Aquele casal está diante de uma constituição, uma unidade familiar perante a sociedade. Segundo requisito, a continuidade desse relacionamento. Não temos um prazo mínimo para se configurar a união estável. Todavia, ele tem que ser contínuo, ou seja, uma relação que não termine, comece, brigue e volte. É uma relação que mostra essa continuidade. E o terceiro requisito é o intuito de constituir família. O intuito de constituir família não diz respeito a ter filhos, necessariamente, mas sim que ali, naquela união, as partes têm um projeto de vida em comum que elas estão concretizando. Estão dividindo as despesas, dependendo, estão coabitando, morando no mesmo espaço, elas estão com essa união sólida e realizando um projeto de vida em comum. Essas são as características. Pontos interessantes. A coabitação é dispensável, ou seja, as partes podem morar em casas diferentes, mas mesmo assim constituir uma união estável. Outro ponto que é muito interessante, que caso um dos companheiros seja casado anteriormente, né, tenha tido um matrimônio e se separou de fato já desse matrimônio e constituiu uma união estável, ele está separado de fato, ele não fez o divórcio, mas ele é separado de fato, ele constitui uma união estável, nesse momento, então, essa união estável pode ser reconhecida, tendo os efeitos patrimoniais, etc., sobre ela. Outro ponto que não é desse vídeo, mas eu já vou trazer aqui para vocês uma pontinha de curiosidade para um próximo vídeo, seria as uniões paralelas, em que diante de um companheiro que possa ter uma parte, né, eu aqui tenho um matrimônio com uma pessoa, sou casada, e ao mesmo tempo eu vou ter uma união estável paralela, são as famílias, né, paralelas, isso é bem interessante. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês, acho interessante trazer aqui a questão polêmica, então, que nós temos
Em 2017, o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790, em que considerou que o companheiro teria a mesma forma de suceder do cônjuge. Ele entraria na vocação hereditária, dizendo então que o 1790, que vocês vão ver aqui, ele é inconstitucional e se aplica então para o companheiro o 1829, da ordem de vocação hereditária igual ao do cônjuge. A questão polêmica é o seguinte: nada o STF disse sobre o fato do companheiro ser herdeiro necessário. Ou seja, inclusive teve embargos de declaração questionando essa questão, né, diante desse acórdão do STF que deu inconstitucionalidade, e foi dito que não se tratou do artigo 1845, que versa sobre os herdeiros necessários, então não se aplica, não se fala sobre isso em relação ao companheiro. Todavia, existem doutrinas que defendem sim que o companheiro é herdeiro necessário e jurisprudência tanto para um lado como para outro. Na prática, o que isso implica? Implica no seguinte: não sendo o companheiro herdeiro necessário, pode-se testar e excluir então esse companheiro do testamento, ou seja, ele não está na hora, não é herdeiro necessário, não tem a obrigação de suceder. Fica aí então essa polêmica para vocês, muito temos a discutir sobre a união estável. Essas foram algumas das questões interessantes. Aguardo vocês para os próximos vídeos.